Bênção, que alegria, que privilégio é nós estarmos na casa do Senhor, poder celebrar ao seu santo nome. Amado, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, profeta messiânico. Capítulo de número 56 e apenas o versículo de número 5. Hoje é uma noite muito especial, já que hoje nós vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, através da Santa Ceia. Então, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração já há alguns dias. Inclusive, eu tinha falado para minha esposa, bem antes de saber que eu ia pregar nessa data, falou: o dia que eu pregar na Santa Ceia, eu vou pedir graça para o Senhor e falar sobre essa mensagem. Então, capítulo 53, versículo 5, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Feche os seus olhos, Pai. Louvado seja o santo nome do Senhor, Deus. A palavra é do Senhor, a palavra é tua, e ela é viva, ela é eficaz. A palavra do Senhor, ela é tão poderosa que o próprio Senhor Jesus disse que ela é capaz de sustentar o homem. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, que a tua palavra venha produzir vida em nós. Sustentar hoje, Senhor, o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito, para que todo ele esteja pronto para te servir e para te adorar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amados, nós vamos discorrer um pouco no texto de Mateus. Eu gostaria que você abrisse lá no capítulo de número 26. Porque eu quero falar um pouco nessa noite sobre os sofrimentos do nosso Senhor. Sobre o sofrimento de Cristo. E o texto de Isaías que nós lemos, ele relata profundamente o que o Senhor Jesus passou, já que Isaías profetizou sobre o Messias, de tudo que ele iria passar, de tudo que ele iria sofrer, para que nós tenhamos paz com Deus. Amém? E no capítulo 26 e também no 27, fala sobre isso, e Jesus ele começa já no versículo 1 e 2, avisando os seus discípulos sobre a sua morte, que o dia dele ser entregue para ser crucificado já estava perto. Jesus falou sobre isso para os seus discípulos. Ainda nos primeiros versículos, a Bíblia diz que Jesus ele foi ungido em Betânia. Quando ele entra na casa de Simão, o leproso, a Bíblia dá referência desse homem assim. Leproso, creio que ele já não era mais um leproso. Mas esse era o Simão, não o Simão Pedro, mas o Simão que um dia foi leproso. E Jesus estava na casa dele e foi ungido. Uma mulher deitou um perfume sobre a cabeça de Jesus e ungiu Jesus naquela casa. E por causa dessa unção,
Jesus mais uma vez aponta para a cruz. Porque os seus discípulos começaram a resmungar um com o outro, falando: nossa, essa mulher pegou esse perfume tão caro, de um preço tão alto, e podia ser vendido e distribuído aos pobres. E Jesus, conhecendo o que eles diziam, falou: ó, o que ela faz agora é preparando o meu corpo para a morte. E logo depois disso, não sei se, talvez levado por esse sentimento de ganância, Judas ele vai procurar os principais, os sacerdotes, já que talvez ele não teve a oportunidade de meter a mão nesse dinheiro que podia ser vendido, esse perfume, e ele foi vender a Jesus por 30 moedas de prata. O que vocês podem me dar para eu entregar a ele? E eles pesaram 30 moedas de prata e entregaram a Judas. Se você for pesquisar sobre isso, 30 moedas de prata era o preço que se pagava em um escravo. E esse foi o preço que Judas cobrou para entregar ao Senhor. Preço de um escravo. E do versículo 17 até o 30, Jesus, pela última vez, ele ceia com os seus discípulos. Ele reúne os seus filhos, seus chegados, dá instrução para eles prepararem a ceia da Páscoa, porque ali já era sexta-feira, 2 dias antes da festa da Páscoa. E o Senhor Jesus se assenta com eles na mesa, e nessa última refeição, o Senhor ele pega o pão. Nós vamos ler esse texto também em 1 Coríntios daqui a pouco, e ele diz: olha, esse é o meu corpo que é partido por vós. E o Senhor Jesus parte o pão, divide com os seus discípulos. E depois ele pega o cálice com o suco de uva, ou vinho, e ele compartilha com os seus discípulos e fala: olha, esse é o sangue do novo concerto, do Novo Testamento. Então participem do pão, participem do cálice, participem do corpo, participem do sangue, para que vocês tenham parte comigo. E no versículo 30, 26 de Mateus, e o versículo 30, diz assim, que depois dessa ceia, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois dessa última ceia, eles cantam um louvor a Deus. E Jesus e os seus discípulos vão para o Monte das Oliveiras, onde Jesus estaria entrando para viver a noite mais escura, tenebrosa da história da humanidade. Não costumo colocar temas em minha mensagem, mas eu queria colocar esse tema: a noite mais escura da história. Jesus saindo com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. E a partir do versículo 37 e 38, nós vamos ler alguns, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção, se possível até acompanhasse a leitura, que é muito importante, porque nós vamos ver o passo a passo de Jesus. Não vou me apegar aqui nas horas, porque tem estudos que procuram se aproximar do horário de cada evento. Mas eu não quero me apegar a isso. Quero me apegar no que a Escritura está revelando aqui, e alguns momentos importantes
que o nosso Senhor passou. Mas eu quero lembrar você que tudo isso que nós vamos ler começou a partir das 6 horas da tarde da sexta-feira, das 18 horas, que no pôr do sol se encerra um dia e se inicia outro no calendário judaico. Então, Jesus no Getsêmani era por volta da meia-noite. E à meia-noite, Jesus, no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, ele, com seus discípulos, o versículo 37 e 38 diz assim: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Então, quando Jesus entra nessa noite tenebrosa, nessa noite escura, ele já na sua oração, ele passa a sentir em seu corpo o peso do pecado de todo o mundo. E a Bíblia diz que essa oração foi tão intensa, que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. No Evangelho de Lucas, Lucas dá ainda mais detalhes, dizendo que nessa oração de extrema angústia, Jesus ele sofreu tanto durante esse período de oração que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Tamanha a aflição, tamanha a angústia que o Senhor Jesus passou. Somente nessa oração, já predizendo o que ele passaria durante toda a noite. Depois que terminaram a oração, no versículo 50, você acompanhar comigo, diz: Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Que Jesus já está falando com Judas. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então, depois dessa oração em que o Senhor passa por esse sofrimento angustiante, Judas, como já tinha tramado essa traição, ele vem com uma multidão de pessoas, com um pedaço de pau, com porrete, com espada, com lança. E ele tinha dado um sinal, ele falou: aquele que eu beijar é ele, pode prender. E ele chega a dar um beijo no mestre e entrega o mestre para ser preso. E esses homens prendem a Jesus. Agora, um pouco mais adiante, Jesus já na casa do sumo sacerdote, Caifás, ele vai passar por um processo de interrogação, de interrogatório, de julgamento e de condenação. No versículos 67 e 68, depois de Jesus responder em silêncio, Jesus responde em silêncio. Eles apontam, eles questionam, eles perguntam, Jesus num absoluto silêncio, até que apenas uma única vez ele abre a boca e diz: olha, tu está dizendo que eu sou o Filho de Deus, mas em breve você vai ver o Filho do Homem assentado à destra de Deus, vindo com os anjos. E aí o sumo sacerdote rasga suas vestes, ele que era a autoridade espiritual da época, ele rasga suas vestes, diz que Jesus blasfemou e que era réu de morte. E aí o que diz o versículo 66 e 67, aliás, diz assim: então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu?
Então, depois que o sumo sacerdote rasga as suas vestes, e eles condenam Jesus à morte, Jesus começa a sofrer na pele, no seu corpo, a aflição, o castigo, que nós lemos. Coloca ali para mim o Isaías 53:5. Na casa do sumo sacerdote, olha o que Jesus começa a passar. Isaías 53:5. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Oh, aleluia! Glória a Deus. Isso aqui é muito forte, irmãos. Eu estava meditando nessa palavra há alguns dias e a gente, começa a ver o que Jesus se propôs a sofrer por nós. E é muito chocante o que a gente vê. Aleluia. Então, depois dele ser condenado à morte, eles começaram a cuspir na cara de Jesus, colocaram um pano ou uma touca sobre a cabeça dele e começaram a dar soco. Começaram a esbofetear. E perguntava: aí, Cristo, profetiza quem é que te bateu. E vinha outro e pá! Profetiza quem é que te bateu. E vem outro e pá! Profetiza quem é que te bateu. Foi assim que começou a noite de Jesus. Para que nós, hoje, tenhamos paz com Deus, foi Jesus que sofreu o castigo. Não era para ele. Mas para que nós tenhamos paz, ele começou a sofrer o castigo. Aleluia. Agora ainda no livro de Mateus capítulo 27 agora, e o versículo de número 2, depois de Jesus até passar por esses primeiros sofrimentos, ele é entregue nas mãos de Pôncio Pilatos. E o capítulo 27, 2 diz assim: e manietando o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Você sabe o que é manietar, irmão? Manietar é amarrar as mãos. Então, depois de baterem em Jesus, de cuspirem nele, de esbofetearem ele, amarraram as suas mãos e o levaram para a casa de Pôncio Pilatos durante a madrugada, tratando-o como se ele fosse um criminoso de alta periculosidade. Nos dias de hoje, seria algemados com algemas de aço. E foi ter com o governador Pôncio Pilatos, para continuar a sua noite escura, a sua noite de sofrimento, para que nós tenhamos paz com Deus. Depois de ser interrogado por Pilatos, Pilatos não achou nada de que condenar Jesus. Mas só que ele se esquivou da sua autoridade, que ele podia mandar soltar Jesus, lavou as suas mãos e decidiu presentear o povo. Olha, agora é a ocasião da Páscoa, então eu posso soltar um preso. E daí? Quem é que vocês querem que eu solte? Barrabás, criminoso de carteirinha, bandido? Ou quer que eu solte a Jesus, o inocente? E olha o que as pessoas disseram.
versículo 21, diz assim: E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então a multidão, ela preferiu soltar um bandido, um criminoso, e mandar matar um inocente, que apenas anunciava o reino de Deus, que curava enfermos, que libertava as pessoas de demônios, que fazia o coxo andar, que fazia o cego enxergar, que fazia o surdo ouvir, que fazia o mudo falar, que trazia alegria para aqueles que estavam tristes, que trazia esperança para aqueles que estavam desesperados. Mas a multidão preferiu soltar a Barrabás e pedir a cabeça de Cristo. Há poucos dias atrás nós passamos por o discipulado fácil. E uma das lições, nós aprendemos que alguns dos seguidores, dos tipos de seguidores de Cristo, era justamente a multidão. E essa multidão que pede a cabeça de Jesus agora, quem sabe quantos dali não comeram o pão e o peixe que foram multiplicados pelas mãos do Senhor através dos seus discípulos? Quantos dessa multidão que viram com os seus próprios olhos Jesus responder para aquela mulher adúltera: Eu não te condeno, vai e não peques mais. Quantos dessa multidão viram Jesus chegar ao lado de um homem que estava há 38 anos enfermo, à margem do tanque de Betesda, louco para entrar naquela água para ser curado, e ninguém o ajudava? E Jesus falou: Meu filho, levanta, pega a tua cama e vai embora. Quantos dessa multidão viram Jesus cuspir na terra, fazer o lodo, passar no olho de um cego e falou: Agora vai lá e lava os teus olhos? Ele lavou e voltou a enxergar. Mas essa multidão estava ali agora para pedir a cabeça de Jesus. Muitos deles estavam sedentos também por milagre. Muitos deles comeram do pão, comeram do peixe, ouviram as palavras, viram o milagre, talvez buscaram o milagre do Senhor, mas no momento mais importante que eles tinham, o governador jogou na mão deles: Quem é que vocês querem? E eles preferiram libertar o bandido e pedir a morte do inocente. E daí nós vimos, e nós vemos o perigo de se relacionar com Cristo como uma multidão, amados. Sabe por que multidão não tem compromisso? Multidão não faz aliança com Deus, multidão só está atrás dos benefícios que o Senhor pode oferecer para o homem. Deus, por sua infinita misericórdia, muitas vezes a concede. Mas o fato de eu receber um milagre de Deus não quer dizer que eu tenho uma aliança com Ele. Para se ter aliança com o Senhor, precisa obedecer a sua palavra. Precisa abandonar tudo e segui-lo. Negar a si mesmo e seguir. Abrir mão da sua própria vida e seguir a Ele. Isso se diz que é um preço que se tem que pagar. E multidão não paga preço, multidão quer tudo na mão. Multidão quer tudo de bandeja, quer que façam por ela. Eu ouvi outro dia um pastor pregando, e ele disse uma coisa muito interessante, que o diabo, ele não quer matar o crente. Porque o diabo não quer nos matar. Porque crente morto é crente vitorioso. Se o diabo conseguir matar um crente,
Direto para a glória, irmão. Festa no céu. Mas o que o diabo quer fazer? O diabo quer procurar ocasião para entrar na nossa vida, na mente e no coração. Porque quando o crente dá lugar para o diabo, ele começa a murmurar de Deus. Ele começa a reclamar com Deus. Ele começa a encurralar Deus, colocar Deus na parede. Se o Senhor não me der, eu não venho mais. O diabo quer fazer que o crente associe os benefícios que ele pode receber de Deus, como se isso provasse que Deus o ama. Deus não precisa me dar presente nenhum para provar que me ama. Jesus já provou isso. Então o que o diabo mais quer é ver o crente murmurando, reclamando com Deus. Sabe por quê, querido? Quando ele encontra lugar na vida de alguém e a pessoa passa a murmurar, passa a reclamar, passa a desobedecer, passa a duvidar de Deus, ela está perdida dentro da igreja. Se Jesus voltar, ela fica. Se ela morrer, ela vai para baixo, não vai para cima. Então é por isso que muitas vezes a igreja se confunde, acha que é discípulo, mas é multidão, e nós vemos isso pelas atitudes que nós tomamos. Se eu não tenho compromisso com Deus, eu não tenho responsabilidade de ter uma vida que agrade a Deus. E nem me esforço para isso, porque eu vivo naquele pensamento de que eu vou na igreja, eu vou pedir perdão e o Senhor vai me perdoar. Só que o escritor aos Hebreus, ele nos dá um alerta, e ele diz que esse tipo de estrada é muito perigosa para a gente andar. Porque uma vez que a pessoa prova da luz, uma vez que a pessoa experimenta as dádivas de Deus, que ela se relaciona com as coisas celestiais, é muito perigoso ela sair desse lugar. Porque a pessoa, ela não tendo temor de Deus, ora ela está em cima, ora ela está desesperada, ora ela está bem, ora ela está murmurando. A Bíblia diz que de tanto ela ser quebrantada, de tanto ela ser corrigida, de repente o coração dela endurece de tal maneira que não há mais cura. Então, amados, não caia nessa mentira do diabo que você pode pecar livremente, que é só pedir perdão para Deus que Ele te perdoa. Porque vai chegar um momento que o teu coração vai estar tão endurecido que para você tanto faz se pecou ou não, não interessa mais. Porque você perde o temor de Deus, você perde, aleluia, o senso de arrependimento. E é isso que o diabo quer que você faça. Então, crente morto não é vantagem para o diabo. Mas o diabo quer um crente carnal. O diabo quer achar no lugar na nossa vida para nos fazer um crente carnal. Ele quer fazer as irmãs viverem uma vida de sensualidade, provocando outros homens. Ele quer fazer os irmãos vivendo uma vida de sensualidade, cobiçando as mulheres do próximo. Ele quer fazer o crente viver uma vida promíscua espiritualmente. O que uma prostituta faz? Ela cobra para passar um determinado tempo com o seu cliente. E o que um crente que é promíscuo espiritualmente ele faz? Ele cobra de Deus bênçãos para poder vir na igreja ou servir a Ele. Se Deus me der, eu vou. Se Deus não der, eu não vou. E Deus que se vire. Isso é sinal claro de que é multidão. Amados, hoje a voz do Senhor fala conosco. É tempo de fazer uma aliança verdadeira com Deus. Aleluia. Aleluia.
É hoje, não é amanhã. É hoje que Deus quer que você renove a sua aliança com Ele. Glória a Deus. Versículo 26. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então, depois de libertarem a Barrabás, Pôncio Pilatos fala: olha, agora açoitem a ele e depois leve para ser crucificado. Aí levaram Jesus, já com o olho inchado, a cara toda arrebentada de apanhar, ainda levaram para tomar uns açoites. Eu sei que muitos daqui já estudaram sobre isso e sabem, mas se você não sabe o que é um açoite, eu vou te falar agora. Que o chicote que era usado era feito de tira de couro e na ponta tinha pedaço de ferro, chumbo ou osso. A intenção era dilacerar o corpo do condenado, fazê-lo agonizar de dor. Então Pilatos manda levar Jesus e eles arrancam as vestes. Em algumas situações eles fazem ele se dobrar sobre um tronco, alguma coisa assim, mas ficar com as costas bem à mostra. Fica um soldado de um lado, um soldado do outro, e eles se reservam no açoite. E segundo estudos de como era esses açoites, que não foi exclusivo só de Jesus. Muitos criminosos da época eram castigados com açoite. E essas chibatadas que eles levavam, num determinado tempo, elas deixavam amostras veias, artérias. Em muitos casos era possível ver os órgãos internos daqueles que eram açoitados. Porque a intenção era destruir o corpo da pessoa. Por isso que Isaías falou que ele foi moído por nossas transgressões. Porque a intenção era destruir, era dilacerar o corpo de quem era açoitado. E o Senhor Jesus passou por isso. Levou muitos açoites. E com certeza ficou com o seu corpo muito debilitado. No versículo 28, diz assim: e despindo, o cobriram com uma capa de escarlate. Aleluia. Eles humilharam ao Senhor. No versículo 29, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na sua cabeça. Então eles fazem uma coroa de espinhos. Aleluia.
colocam ela na cabeça do Senhor, colocam um bastão na mão dele, a capa, se ajoelhavam diante dele, dizia: salve, rei dos judeus, salve Jesus, rei. E depois de zombarem dele, de humilharem, tiram o bastão da mão dele e começam a bater na cabeça. E eu vi que eles, naquele lugar, eles usavam um tipo de espinho dos espinheiros ou acácia da Síria, a árvore. E diz que os espinhos dela chegavam a ser maior do que um dedo. Então, uma coroa dessa na cabeça de Jesus e eles descendo a varada. Então, os espinhos entravam no crânio de Jesus. Aí você que está aqui hoje, assim como eu, às vezes a gente, que nem esses dias eu passei uma farpa da porta no dedo, a gente quase morre. A gente vai pegar uma rosa no jardim, espeta, sai chorando, porque espetou a ponta do dedo. E eu não quero emocionar você aqui, tá, irmãos? Longe de mim isso. Mas é Bíblia e a gente pensar numa pessoa inocente passar por um tipo de sofrimento desse para me dar paz. Então é porque o Senhor espera algo de mim. Amém? Batiam na cabeça dele. Versículo 31. Depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Depois de passar por tudo isso, Jesus, ele precisava ir ainda até o Gólgota. Precisava ir até ainda o lugar da caveira para ser crucificado. Eu fui pesquisar a distância que ele precisava percorrer e alguns estudos dizem que era entre 500 e 600 metros. Não é muita coisa. Só que para quem passou uma noite apanhando, passou uma noite tomando soco na cara, passou uma noite tomando chibatada, com o seu corpo destruído, pegar uma cruz de mais de 100 quilos e levar por 500 metros morro acima, era uma tarefa quase que impossível. E foi isso que Jesus fez. Tomou a cruz e foi caminhando em direção ao Gólgota. E a Bíblia diz que no meio do caminho, versículo 32, quando saíam, encontraram um homem sireneu chamado Simão. Como tinha Simão naquele tempo, né? A quem constrangeram a levar a sua cruz. Pensei, poxa, mas o que quer dizer isso, Senhor? Isso quer dizer que Jesus, ele precisou de ajuda. Porque ele verdadeiramente se fez homem, irmãos. Ele não usou do poder que ele tinha. Ele tinha de onde tirar. Ele podia dar uma ordem no céu e levar aquela cruz. Mas ele se humilhou. Ele abriu mão verdadeiramente da sua glória. Ele se fez homem, como eu e você, sentiu as dores como nós sentimos e precisou de ajuda como nós precisamos. Para provar que ele se colocou verdadeiramente em nosso lugar. Para passar por tudo que a gente passa, sofrer tudo que a gente sofre. Versículo 35. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as suas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes.
Então Jesus, ele foi crucificado. E ele estava lá pendurado na cruz. E no versículo 39, diz assim: e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. E dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Então, ele pendurado na cruz, depois de uma noite de sofrimento extremo, aí ele ainda é zombado, blasfemado e escarnecido dos outros. Do versículo 46. E perto da hora 9, exclamou Jesus. Hora 9 já era às 3 horas da tarde. Exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Isso aqui é muito profundo, isso aqui, irmãos. Jesus, ele, nesse momento, na cruz, já com suas forças já quase se acabando, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? E foi nesse momento que Jesus provou o abandono. Ele provou a separação do Pai. Porque nesse momento, ele se fez pecador. A morte dele na cruz significa que ele se fez maldição. E como o Senhor, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. No momento em que Jesus ele se coloca no nosso lugar para receber o castigo, é como se ele assumisse uma culpa que não era dele. É como se eu fosse numa delegacia e lá tivesse alguém que havia sido preso por cometer um crime e eu falasse: não, ele não fez nada, foi eu que cometi. Eu assumo no lugar dele. Então, nesse momento, Jesus ele fala: olha, eu me coloco no lugar de todos os pecadores. E nesse momento é onde ele clama: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Ele provou esse abandono, essa separação, para que ele pudesse dizer para nós: estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias. Aleluia. Vocês não vão andar órfãos. Vocês não vão andar sozinhos. Vocês não vão ser desamparados. Vocês não vão ser abandonados. Porque ele assumiu a culpa, irmãos. O castigo era para nós. Os açoites eram para nós, era para os pecadores e não para o santo. Era para quem era realmente digno de ser condenado, não para o inocente. Mas ele, desde a sua oração no Getsêmani, quando ele sentiu o peso de toda a humanidade, de todo o pecado, toda a aflição, toda a angústia, ele declara para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. E qual era a vontade de Deus?
Isaías capítulo 53, e o versículo 10 e 11, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia! Coloque-se de pé, amado. Aleluia! Glória a Deus! Ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou fazê-lo enfermar. E o versículo que nós lemos no começo, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o Senhor falou: eu me agrado em fazer moê-lo, sabe por quê? Porque ele verá a sua posteridade. O que é a sua posteridade? É as gerações que virão, é os que virão anos, décadas, milênios depois, à frente dele. E ele verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O Senhor, quando ele estava na cruz, ele já contemplava a minha e a sua vida aqui hoje. Ele sabia do que ia acontecer e que nós estaríamos aqui celebrando a Ele, participando do seu corpo, do seu sangue, para anunciar que nós servimos o Deus que já pagou o preço por nós, que nós reconhecemos isso, e que nós nos propomos a ser discípulos, não multidão. Eu não quero que Deus me dê nada em troca, eu quero servi-lo porque Ele já me amou, Ele já me pagou o meu preço, Ele já me resgatou, Ele já me salvou, eu sou dele e Ele é meu. Aleluia! Foi apontando para esses dias, foi vislumbrando esses dias, a sua posteridade, que Jesus, Ele se submeteu à vontade do Pai,